aqui na nossa 17ª sessão científica, professor Dr. Luiz Venere Decour, em homenagem ao nosso saudoso professor da USP. E hoje a gente tem a honra, o prazer de receber o Dr. Marcelo Mok, que vai nos falar sobre a história da descoberta do oxigênio, né? Uma saga científica. O Dr. Marcelo é o nosso coordenador da UTI do Hospital Regional de São José dos Campos, é mestre em ciências e especialista em medicina intensiva. Na verdade, um decano, dispensaria qualquer apresentação para intensivistas, mas em nome aqui da nossa rotina, vamos apresentá-lo dessa forma. Doutor Marcelo, o palco é seu, muito obrigado pela sua disponibilidade e estamos somente ouvidos para o senhor. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado, Germano, pelo convite, que me deixou muito honrado e feliz de participar da sessão científica Luiz Venere Decour. Muito bem. E aí hoje eu escolhi um tema, porque já faz um ano que nós falamos de Covid, de insuficiência respiratória na Covid, etc., de novos tratamentos para a Covid, de novas abordagens da Covid, enfim. Ficamos um ano falando sobre isso, e aí eu resolvi escolher um tema um pouco mais que não seja só Covid, mas que tenha alguma relação, finalmente, com o que nós estamos vivendo no momento, que é a insuficiência respiratória, que é a saga da história da descoberta do oxigênio, que é uma história fantástica e que nos traz ensinamentos e vai nos trazer similaridades também com o mundo atual e com tudo que está acontecendo e que nós estamos vivendo. Muito bem. Bom, eu vou começar mostrando para vocês uma fotografia dos arquivos da NASA, uma fotografia do espaço que foi tirada do nosso planeta Terra. Nós só sabemos que a atmosfera terrestre é composta de alguns gases. O que nós queremos falar hoje é o oxigênio, e a gente sabe que esse oxigênio é um elemento hoje indispensável para a vida no planeta. Muito bem, esse oxigênio que está aqui na atmosfera, ele vai ser colocado para dentro de 7 bilhões de pessoas hoje, de humanos, mais não sei quantos bilhões de animais, mamíferos, peixes, crustáceos, répteis, aves, né, que usam oxigênio transportado no sangue. Esse oxigênio vai ser ligado aqui na hemoglobina. Vocês estão vendo aqui a hemoglobina, uma oxihemoglobina, ela consegue ligar 4 moléculas de oxigênio. 4 moléculas de oxigênio, vamos ter uma saturação próxima de 100%. E aqui uma desoxihemoglobina, que quando liberou aqui as moléculas de oxigênio, ela fica dessaturada. Bom, mas eu estou começando pelo fim da história e não é por aqui. Nós vamos agora começar pelo começo da história, né? Bom, como é que essa história começa? Essa história começa no final da Renascença. Já estamos entrando aqui no século XVI, XVII, e vocês sabem, a ciência ela é fruto da sua época também, ela é fruto do seu período, né? Esse período é um período ainda que dominado no mundo ocidental, né? Toda essa construção científica que eu vou mostrar para vocês, ela vem do mundo ocidental, que hoje seria a Alemanha, a França, Reino Unido, talvez um pouco da Itália e Países Baixos e Suécia. Então, é daí que vem toda essa história científica, né? Por quê? Porque essa era a parte, vamos dizer assim, do mundo ocidental que, àquela época, estava um pouco mais liberta da influência da Igreja. A Igreja, principalmente a Igreja Católica Roma, né, do Papa, exercia uma influência enorme em todo aquele nosso mundo ocidental, e principalmente na Península Ibérica com a Inquisição, onde eles tinham posturas mais radicalizadas, e com isto a ciência tinha um pouco de temor de contrariar dogmas religiosos, etc. Então, ela andava assim mais lentamente. Agora, esses países onde não havia tanta influência da Igreja,
principalmente da Igreja de Roma, a ciência podia avançar um pouco melhor. Bom, muito bem. Então, nós estamos aí no final da Renascença, não começamos ainda no Iluminismo, mas estamos na transição, e na época onde se estudava muito os metais, se estudavam alquimia, se estudavam, enfim, se estudavam elementos. A medicina achava-se que ainda estávamos nas ideias de Galeno ainda, antigas, etc., mas já começava um desenvolvimento ali com Vesalius, na Holanda, na França e na Holanda, que é um excelente anatomista, o próprio Leonardo da Vinci, também excelente anatomista, o William Harvey, que descobre a circulação do sangue na Inglaterra, enfim, já se começava a avançar para aquilo que depois a gente denomina o século das luzes, né, o iluminismo. Bom, muito bem, nós estamos aqui, e esse indivíduo aqui, que é um alemão, que é Georg Ernst Stahl, né, que viveu entre 59 e 1734, ele era um químico, médico e metalúrgico. Naquela ocasião, você tinha, os ofícios eram polivalentes, né? Muito bom. E esse indivíduo cunhou uma teoria, que foi uma teoria que vigorou durante muito tempo, chamada teoria do flogisto. O que dizia a teoria do flogisto? A teoria do flogisto dizia o seguinte, que os corpos combustíveis, quer dizer, combustível combustão vinha do material orgânico, né? E calcinação vinha do aquecimento dos metais. Então, quando você aquecia material orgânico, você denominava combustão, quando você aquecia um metal, você denominava calcinação. Tudo bem, assim que os alquimistas era a nomenclatura à época. Muito bem. Então, os corpos que queimavam, que eram combustíveis, portanto, eles queimavam porque eles tinham uma matéria que nunca ninguém conseguiu isolar ou demonstrar, mas também, veja, não vamos querer muito da ciência naquela época. Já se tinha algum conhecimento sobre magnetismo, sobre eletricidade, também ninguém conseguia demonstrar isso. Mas, enfim, a teoria do flogisto dizia que os corpos combustíveis tinham uma matéria que nunca ninguém isolou, mas se chamava flogisto. Esta matéria era... Presta atenção, gente. Tem alguém com o áudio aberto que está... Alguém está com o áudio aberto, peço que feche, por favor. É a cabeça, mãe. E quem trocou a cabeça? Quem, por favor, estiver com o áudio aberto, eu peço que feche. Como é que tem a cabeça? Você consegue saber, Elga, quem está com o áudio aberto? Quais são as outras que tem aqui? Já estou pedindo aqui a Kennedy para fechar os microfones, por favor. Ok, obrigado. Bom, voltamos. Então, esse flogisto seria uma matéria que seria liberada, veja bem, ao ar durante um processo de combustão, que é um material orgânico, ou durante um processo de calcinação, que era o aquecimento de um metal. Tá certo? E flogisto era uma palavra que vinha do grego, que significa inflamável. Bom, então essa teoria persistiu por muito tempo. Bom, mas nós estamos vivendo aí transformações sociais, políticas importantes, filosóficas, né? Vem o século que se chama o século das luzes, né? Não é a cabeça não, Maria, é aqui, ó. Iluminismo. Mas aqui não está carregando. Gente, tá muito ruim. Deixa eu não sei. Tá, Mari, tá bom agora, tá. Tá carregando. Bom, vamos tentar aqui. Muito bom. Aqui tem aqui é uma tela que retrata aqui os novos tempos, os novos ventos que vão soprando lá no continente europeu, né? Então, vocês veem que vocês têm agora lutas libertárias, revoluções que derrubam monarquias, etc. Essa é uma pintura do Delacroix, que está exposta no Louvre, né? Que é a liberdade guiando o povo. Enfim, são movimentos sociais, políticos, filosóficos que vão
ocupando lá o século XVIII. Bom, em relação ao oxigênio, nós temos aqui, esses dois indivíduos são grandes protagonistas da descoberta do oxigênio, sem sabê-lo, porém. Um deles é o Carl Wilhelm Scheele. Carl Wilhelm Scheele viveu de 1742 a 1786. Esse indivíduo era um farmacêutico, tá certo? Um farmacêutico, ele nasceu, hoje é Suécia, mas naquela época era Alemanha, ele falava alemão, enfim, falava alemão. Ele vinha de uma família simples, o pai dele era um carpinteiro, ele não teve nenhuma educação formal, com 14 anos ele ficou aprendiz de um boticário em Gotemburgo, na Suécia, e a partir daí ele começa a trabalhar com elementos químicos. Muito bom. Esse indivíduo, ele começa a aquecer alguns metais e ele percebe que há uma liberação de um ar. Ele é um daqueles que começam a estudar o ar e ele chamou aquele ar de fogo, mas sem saber exatamente o que significava aquilo. Ele faz esses experimentos em 1771, mas não os publica imediatamente. Bom, muito bom. Mas esse ar de fogo, vocês vão ver, era o oxigênio, mas ele não percebeu isso. Outro indivíduo muito importante é o Joseph Priestley. O Joseph Priestley, este era inglês. Quem era esse Joseph Priestley? Ele era um pouco de tudo. Ele era um religioso, tá certo? Ele era um dissidente religioso, ou seja, ele era aqueles religiosos ingleses que não seguiam a igreja anglicana. Então, ele era um dissidente. Ele era talvez politicamente Whig, que eram aqueles mais liberais ou mais à esquerda na Inglaterra, tá certo? Ele era um teólogo, ele era um indivíduo pobre, autodidata, tá certo? E que tinha e que acumulou um grande conhecimento porque ele trabalhava e morava perto de uma grande cervejaria. E essa cervejaria, na fabricação de cerveja, na fermentação, você tinha a produção de gases, principalmente gás carbono. Então, ele era um indivíduo que estudava aquilo, morava muito perto da cervejaria e começou a fazer algumas experiências com esses gases aí. Muito bem. Bom, este é o Joseph Priestley. Muito bem. Bom, qual foi a contribuição do Joseph? Esta aqui é a contribuição do Scheele. Como eu falei para vocês, o Scheele esquentava ali alguns óxidos, óxido de mercúrio, óxido de manganês, e percebia que quando esquentava esse óxido, ele conseguia capturar um ar, e esse ar era um ar de fogo, era um ar que queimava muito bem, era um ar que a chama da vela ficava brilhante e duradoura, então ele chamou isso aqui de ar de fogo. Mas ele era um flogista convicto, né? Ele seguia a teoria lá do flogisto e achou que aquilo era o flogisto que era liberado, etc. Muito bem. Não foi... E publica isto, ele descobre isso em 71, mas só publica em 77. Demorou um pouco para publicar. Bom, o Priestley, ele faz a seguinte experiência, minha gente. Ele pega uma campânula e uma vela. Eles já sabiam naquela época que quando você pegava uma campânula e fechasse a vela, ao cabo de algum tempo a chama se apagava. Tudo bem. Bom, o que o Priestley faz? Ele pega isso aqui é óxido de mercúrio, esse vermelhinho aqui, óxido de mercúrio. Ele tem a perspicácia de, através de uma lente, sem abrir a campânula, ele converge os raios solares e esquenta o óxido de mercúrio. Quando ele esquenta o óxido de mercúrio, ele percebe que a chama dura muito mais tempo, dura 5 vezes mais do que o ar comum. Puxa, ele ficou... Era mais ou menos aquele ar também que o Scheele tinha dito que era o ar novo, né? E aí, o ar de fogo, ele chamou esse ar de ar deflogisticado, porque ele também era um daqueles flogistas
muito crentes na teoria do flogismo. Mas ele já indicava que esse ar queimava 5 vezes mais do que, ou 5 vezes melhor, a chama ficava 5 vezes mais acesa, um período de tempo 5 vezes maior do que do ar comum. Bom, o que era isso aqui? Esse aqui é óxido de mercúrio, gente, o vermelhinho aqui. Ó. O óxido de mercúrio, quando ele era aquecido, ele liberava o mercúrio líquido e o oxigênio gás, que ele não sabia o que era. Mas esse gás aqui alimentava a chama, e a chama ficava viva, etc. Ele reparou também que quando você pegava um ser vivo, um ratinho, por exemplo, e colocava uma campânula, ao cabo de algum tempo, o ratinho morria. Tudo bem. E ele percebeu, se ele pusesse uma flor aqui, uma planta, menta, por exemplo, ele colocava menta, o ratinho vivia mais tempo. Assim como o ratinho vivia mais tempo, também a chama durava mais tempo. Então, eles já começaram, naquela época, a fazer uma associação entre combustão e respiração. Interessante, né? Muito bem. Bom, isso aqui foi o Priestley. Bom, agora, um terceiro componente aqui importante é o Lavoisier, que está retratado aqui nesta belíssima pintura. Isso aqui é uma pintura de um pintor neoclássico francês, chamado Jacques-Louis David, chamado de pintor de Napoleão. Ele retratava muito a corte europeia, né, a corte francesa, assim, né? E ele pinta aqui o Lavoisier e a mulher do Lavoisier. Olha que interessante. A mulher do Lavoisier, eu vou falar um pouquinho dela também, a Marianne Lavoisier. E vocês veem que pintura magnífica, né? O Lavoisier aqui escrevendo, a mulher dele apoiada aqui no ombro dele, quase que escrevendo junto, como se eles estivessem escrevendo a 4 mãos, né? E a Marianne Lavoisier foi uma mulher que ajudou muito o Lavoisier, que talvez ela fosse química também, ela aprendeu química, ela falava inglês, o que era muito importante, que o Lavoisier não falava inglês, e com isso ela conseguia se comunicar, porque a maioria da literatura ali era em inglês também, então ela traduzia para o Lavoisier e traduzia as obras do Lavoisier por inglês. Ela era uma ilustradora perfeita, vocês vão ver algumas ilustrações que ela fez. Então, uma mulher à frente do tempo dela. Era uma mulher, ela casou com o Lavoisier quando ela tinha 13 anos. O pai dela era um coletor de imposto, coisa da monarquia francesa, coisa que o Lavoisier também se tornaria um coletor de imposto. E esta moça estava prometida ali para casar com um nobre ali de 50 anos, irmão de uma baronesa importante, mas ela não queria casar com esse sujeito. Ela achava que ele era gordo e velho, e ela já era um pouco rebelde, e ela disse que não casava com ele. Isso ia arrumar um problema importante ali, e aí a única forma dela escapar do casamento era casar com outro. E aí, como Lavoisier já era um coletor de imposto também, e o pai dela trabalhava com o pai dela, o pai arruma o casamento, mas parece que foi um casamento feliz, e ela contribuiu muito com o Lavoisier. Bom, o Lavoisier era um francês, completamente diferente do Priestley, rico, além de ser rico, tinha esse trabalho aí de coletor de imposto para a monarquia francesa, então com isso ele podia financiar, vamos dizer, laboratório e etc. Naquela época não era como hoje, que um cientista era um profissional. Ele tinha que ter algum rendimento, natural, em geral eles eram ricos, ou então tinham algum cargo público, e com isso eles financiavam essas atividades científicas, né? Bom, então esse era o Lavoisier, que estava em Paris. Muito bom. Lavoisier vinha estudando também essa questão dos ares, essa questão da queima e da combustão da matéria orgânica e dos metais, etc., mas com uma diferença que eu vou mostrar para vocês. Bom, tem uma terceira figura aqui entre eles, que é o Lord Shelburne. Esse Lord Shelburne é um indivíduo, é um inglês, um irlandês. Ele nasceu em Dublin, na Irlanda, é um irlandês, um Whig.
Whig seriam aqueles ingleses liberais, tá certo? Naquela época ainda não existia o Partido dos Trabalhistas, tinha os conservadores e tinha os Whigs, que eram mais liberais, e esse indivíduo era um liberal, um indivíduo que estudou em Oxford, que lutou na Inglaterra contra a França, na chamada Guerra dos Sete Anos, que depois eles eram proprietários de terra, etc. Ele é eleito para o parlamento irlandês e depois ele vai para a Câmara dos Lordes em Londres. Muito bom. Esse indivíduo é um indivíduo mais aberto, é um indivíduo tolerante e que acaba sendo o primeiro-ministro da Inglaterra, mas isso mais para frente. Muito bom. Nessa ocasião aqui do Lavoisier e do Priestley, esse indivíduo ele é um secretário de Estado na Inglaterra e ele contrata o Priestley para ser tutor dos filhos dele. O Priestley era um homem conhecido ali, muito claro, que era muito culto, conhecia um pouco de química, de alquimia, de metais, de filosofia, era um teólogo, etc. Então, ele acaba sendo o tutor dos filhos do Lord Shelburne. E o Lord Shelburne também financia um laboratório para as pesquisas aí do Priestley. Muito bem, vocês veem como... Né? E o Priestley acaba publicando aqueles experimentos que ele fez com óxido de mercúrio, né? E o Lord Shelburne vai para Paris numa missão ali, ele é um secretário de Estado, e ele leva o Priestley com ele, e junto com o Priestley eles fazem um encontro com o Lavoisier. Então, Lavoisier e Priestley se encontram pessoalmente uma vez na vida em Paris. Muito bom. E neste encontro, eles discutem essa questão dos ares e da decomposição e da combustão, etc. Muito bem. Só que o Priestley também era um flogista convicto. Muito bem. Bom, o Lavoisier começa a contestar essa teoria do flogisto. Como é que ele consegue contestar? Por quê? O que o Lavoisier faz? A diferença do Lavoisier com o Priestley, e mesmo com o Scheele e com outros, é que o Lavoisier acreditava muito na experimentação e nas medições. Ele tinha um processo científico de medir, de mensuração, que os outros não tinham. Então, o que o Lavoisier percebeu? Que quando ele queimava, que quando ele pesava o metal e depois ele calcinava, ele queimava o metal, né? Ou a matéria orgânica, aqui a matéria orgânica, sulfúrio e fósforo, fazia combustão, e quando ele ia pesar o metal calcinado, o metal que queimou, o metal que se originou desta combustão, desta queima, ele era mais pesado do que o metal original. Ora, como é que a teoria do flogisto diz que você libera uma matéria? Como é que se você libera uma matéria e quando você vai pesar o produto final, ele é mais pesado do que o original? Alguma coisa que não fazia sentido. Então, com isto, ele vai destruindo e contestando a teoria do flogisto. Bom, ele repete as experiências do Priestley, o Lavoisier, só que de uma forma um pouquinho mais sofisticada. Veja o que ele faz. Aqui vocês têm o mercúrio líquido, ok? Aqui onde eu estou apontando aqui na minha ponta. O mercúrio líquido, como vocês conhecem. Se eu aquecer um pouquinho do mercúrio líquido, o que vai acontecer? Esse mercúrio líquido vai incorporar, pelo aquecimento, o oxigênio que tem no ar, que ele não conhecia, e vai formar o óxido de mercúrio. À medida que ele retira esse componente do ar, com um sistema comunicante aqui, eu tenho água e tenho ar aqui. O que acontecia? À medida que o oxigênio, que esse elemento do ar é retirado do ar, a coluna de água aumenta, porque diminui a pressão, né, a pressão atmosférica ou barométrica em cima desta coluna. Tudo bem. Quando eu esquento, aumento o fogo, o que eu faço? Eu faço a transformação inversa. O óxido de mercúrio agora vai se transformar no mercúrio líquido, como vocês conhecem, como a gente conhecia, e vai liberar o oxigênio. Em liberando o oxigênio,
que vai acontecer? A coluna de água vai baixar, porque eu vou ter mais este gás aqui. Então, bom, então vocês veem que o Lavoisier, ele, a partir daquela conversa, a partir dos estudos do que o Priestley publicou, ele vai avançando nisto aqui. Não que ele avança, ele faz um novo experimento aqui, que é muito interessante, onde ele queima uma chama, né, com uma campânula aqui, sempre com a campânula. E aqui você tem um nível líquido. À medida que quando a chama se apagava, ele percebeu que a vela, né, o nível líquido subiu 1/5 do valor original, do valor inicial. Então, ele dizia que a água subia porque a vela estava consumindo ar. E quando a água aumentava 1/5 do volume inicial, a vela se apagava. 1/5 é 20%, como vocês sabem, que é a concentração de oxigênio no ar atmosférico, 21%. Tá certo? Muito bom. Então, ele concluiu que esse ar que queimava era a 5ª parte do ar, não era o ar todo, era a 5ª parte. Portanto, existia mais um elemento que compunha o ar. Esse componente que queimava, ele chamou de componente combustível do ar, ou princípio acidificante, ou oxigênio. Aí ele realmente dá uma teoria e dá uma explicação mais científica, e ele é um dos descobridores do oxigênio, junto com o Scheele e com o Priestley. Mas os outros dois eram flogistas convictos, e ele já dá uma outra análise, uma outra interpretação. E aquela parte do ar que não queima, que não é combustível, ele chamou de azoto sem vida, e que hoje a gente sabe que corresponde ao nitrogênio 78%. Muito bom. Bom, o Lavoisier, em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, publica este que é um trabalho visceral, que é o Traité élémentaire de chimie, tá certo? Onde ele divulga esses resultados, ele publica esses resultados. Além disso, ele publica a lei da conservação de massas. Enfim, num sistema fechado, você não ganha nem perde, você transforma. Isso ele consegue fazer pesando, né, como eu falei para vocês. Ele começa a trabalhar também na questão da combustão e da respiração. Enfim, ele faz um ordenamento da química, ele transforma aquilo que era alquimia, alquimia estudava, enfim, era uma coisa um pouco empírica, ele transforma na química moderna, que é o que a gente conhece hoje. Muito bom. Bom, se um dia vocês forem a Paris, eu sugiro que eu fiz essa visita ao Museu des Arts et Métiers, Museu de Artes e Ofícios em Paris, como a gente tem alguns em outros lugares também. E nesse museu, qual é a interessante? Nesse museu tem o laboratório do Lavoisier. Esse é o laboratório intacto como Lavoisier trabalhava. E aí vocês percebem a diferença entre o Lavoisier, por exemplo, e o Priestley, ou mesmo Scheele e outros. O Lavoisier trabalhava com instrumentos de precisão. Ele tinha essas balanças de 2 pratos, por exemplo, com as quais ele media e pesava. E foi por isso que ele conseguiu construir esta teoria, porque ele fez uma experimentação que não era só uma questão teórica ou hipotética, mas era uma questão realmente prática, uma questão experimental. Então, essa aqui é o famoso laboratório do Lavoisier, está intacto neste museu, eu recomendo a visita. Bom, Joseph Black é um outro cientista inglês que descobre o gás carbono. Muito bem. Lavoisier se corresponde com Joseph Black, graças ao auxílio da Marianne Lavoisier, da sua mulher, né, que traduz as cartas, etc. E o Black descobre o gás carbono, muito bom. E aqui vocês veem nesta ilustração que é feita pela Marianne Lavoisier, pela Madame Lavoisier, que está aqui, ó. Ela mesmo ilustra ela. Aqui é o Lavoisier trabalhando no laboratório, tá certo? Aqui ele tem um colaborador de pesquisa dele, que é o Secan, né? Esse aqui é um
uma ilustração de 1780, e você vê que ele está aqui, você canta com uma máscara. Exatamente igual às máscaras que a gente usa hoje para fazer não invasiva, né? E o Lavoisier ele já estava se interessado aqui pela calorimetria e ele conseguia medir a quantidade de gás que o sujeito inalava aqui. Muito bom. Esses eram os experimentos de Lavoisier. E, pasmem, ele escreve uma carta para o professor Black, em 1790, que a quantidade de ar vital que um homem em repouso em abstinência, né, em jejum, consome durante 1 hora é de 1.200 polegadas cúbicas francesas na temperatura ambiente de 25 graus, 26 graus. Bom, feita a conversão para as nossas medidas hoje, isso representa 396 ml por minuto, o que é bem próximo do consumo de oxigênio habitual, né, que fica entre 150 e 250 ml por minuto. Você vê que ele chegou perto em 1790, ok? Nesse laboratório que a gente vê no museu e que a gente vê ilustrado também em algumas dessas ilustrações. Muito bom. Esse aqui é o laboratório do Priestley, que foi instalado ali pelo Lord Shelburne, num palácio, um palácio na Inglaterra chamado Bulwood House. E vocês veem, eu não conheço, quando essa pandemia acabar e a gente puder viajar, quer dizer, você vai mais por hipóteses, os livros são muito importantes, a teoria é muito importante, mas você vê pouco instrumento de experimentação, de precisão, de mensuração, né? Muito bem, talvez eles tenham se perdido também, mas isso é o que sobrou do laboratório do Priestley. Bom, ocorre que vocês veem como são. Talvez o Priestley devesse ter nascido na França e talvez o Lavoisier deveria ter nascido na Inglaterra. Eles talvez tivessem um desfecho melhor, os dois. Por quê? O Priestley, naturalmente, era um sujeito, como eu falei para vocês, ele era um teólogo, ele era um unitarista. O que eram aqueles unitaristas? Os unitaristas eram um segmento religioso ali que não acreditava na Trindade, na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles só acreditavam no Pai. E ele era um dissidente, também não ia muito lá com a igreja anglicana. Enfim, ele era um ser ele era um rebelde, ele era um sujeito mais libertário. E ele apoiou a Revolução Francesa. Muito bom. E aqui, talvez ele também tinha talvez o Lord Shelburne o nomeou tutor dos filhos, etc., porque também era um homem mais aberto, era um homem de posições mais libertárias também, embora fosse um nobre, etc. O Priestley não. E o Priestley estava morando em Birmingham naquela ocasião, ele era um religioso lá em Birmingham, era professor também, e quando, em 1791, ele resolve comemorar o 2º ano da Revolução Francesa em Birmingham. Naturalmente, não foi bem vista essa comemoração de comemorar um movimento revolucionário que acabou com a monarquia na França, e aí muitos ingleses ali acabam se rebelando ali, e isso é conhecido como os tumultos de Birmingham, e eles põem fogo, inclusive, na casa do Priestley. E aí queimam tudo ali, etc., e o Priestley entende o recado e resolve ir para a América. Vai para os Estados Unidos, para a Pensilvânia, porque ele entendeu que ali na Inglaterra a sorte dele não ia ser muito favorável. E aí ele vai e termina a vida dele, que foi uma vida notável no Reino Unido, lá nos Estados Unidos, na bucólica Pensilvânia da ocasião. Ele não vai muito longe nas suas pesquisas e nos seus estudos, tá certo? Mas ele consegue, pelo menos, morrer um pouco mais velho e não morrer queimado lá no Reino Unido. Bom, Lavoisier não teve também não teve boa sorte, porque quando vem a Revolução Francesa, 1789,
O Lavoisier era da aristocracia. Bom, isso aí, até aí não teve muitos revolucionários que vieram da aristocracia também. Mas ele era coletor de imposto para a monarquia. E aí foi considerado um indivíduo, um traidor, enfim. Os revolucionários o consideravam um inimigo do povo, e ele foi condenado à morte pela guilhotina. Ele era membro da Academia de Ciências Francesa, teve muita gente que tentou interferir, né, em prol dele, alguns cientistas franceses, alguns célebres homens franceses, mas não se conseguiu, e ele ele morreu na guilhotina. E tem uma frase famosa ali de um dos revolucionários, que a revolução não precisa de sábios. Então, cortaram a cabeça dele, e quando cortaram a cabeça dele, teve alguém que falou que em 1 segundo se perdeu uma cabeça que demoraria 100 anos para aparecer uma nova, né? Mas foi assim. Então, tanto o Lavoisier quanto o Priestley tiveram desfechos ruins, né? Bom, mas seguindo, nós estamos agora avançando mais, e agora nós estamos aqui com um alemão, que é o Flügger, e agora o Flügger, em 1870, ele estuda o metabolismo, e ele demonstra que o metabolismo ocorria nas células, e o sangue apenas transportava os gases que permitiam o metabolismo. Então, esse foi um conhecimento importante de Flügger em 1870. Bom, ainda com os alemães, o Fick, Adolf Eugen Fick, que vive entre 29 e 1901, ele estabeleceu o famoso princípio de Fick, que a gente usa para, entre outras coisas, para calcular o débito cardíaco, tá certo? O princípio de Fick, como vocês conhecem, ele leva em consideração o seguinte: eu sei a quantidade de ar ou de oxigênio, né, que o indivíduo recebeu, né, durante 1 minuto, por exemplo, durante um período de tempo. Ok? Muito bom. Eu sei que este gás, este oxigênio, ele vai ser transportado pelo sangue e vai ser utilizado pelo metabolismo. Quem não há reserva de oxigênio, portanto, só tem esta via aqui. Muito bom. Se eu obtiver uma amostra do lado arterial, né, quando tem 4 moléculas de oxigênio, tá certo, na hemoglobina, e obtiver uma amostra do lado venoso, ok? E, muito bom, eu sei quanto de oxigênio entrou, eu sei quanto tinha aqui, quanto tinha ali, ao longo de 1 minuto, eu sei o débito cardíaco, eu sei qual foi o volume de sangue que fez circular este gás. Então, esse aqui é o princípio de Fick. E o Fick estabeleceu esse princípio, mas nunca pôde demonstrá-lo. Foi uma formulação teórica do Fick, ok? Muito bom. Por que ele não conseguia demonstrar? Porque não se conseguia colher sangue do coração ou da artéria pulmonar. Não se tinha essa entrada. Essa porta não estava aberta. Quem é que abre a porta? Quem abre a porta é o Dr. Werner Forssmann, que é um alemão também, que foi médico, se formou médico em Berlim, ok? Daí se especializou em urologia, trabalhou. E esse Forssmann, em 29, o que ele faz? Ele está trabalhando ali e ele queria entrar no coração, mas não deixavam. O diretor do hospital, etc., ninguém autorizou ele fazer essa pesquisa. Tudo bem. Ele achava que era possível entrar no coração e sair vivo, sair ileso, mas não foi autorizado. Então, como ele não foi autorizado a fazer em nenhum paciente, ele faz nele mesmo com a ajuda de uma enfermeira. Então, vocês veem que ele cateteriza, ele parece que passa uma sonda vesical, um Nelaton, né? Ele era urologista, ele disseca a veia, coloca, vai para o raio-x, ajudado pela enfermeira, faz uma fluoroscopia, demonstra que o catéter está no átrio direito, tá certo? Faz o raio-x, depois tira o catéter, ele não morreu,
e aí, a partir daí, ele consegue, enfim, abriu-se a porta para a entrada no coração do lado direito, ok? Esse feito faz com que ele ganhe o Prêmio Nobel de Medicina 30 anos depois, mas foi esse feito dele. Muito bom, ele vai ganhar em 56 o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, em 56 ele vai dividir esse prêmio com o Frederic Cournon, que é um francês morando em Nova York, e com o Dixon Richards. Esses dois estudam, a partir do Forsman, eles estudam as pressões de enchimento, eles injetam drogas, estudam drogas vasoativas direto no coração, etc, etc. Enfim, fazem vários estudos hemodinâmicos importantes, né? E em 56 os três dividem o Prêmio Nobel de Medicina. Muito bom. Maravilha. Bom, seguimos aqui nesse hospital em Nova York, no Bellevue Hospital Center. Muito bom. Bom, então, aberta a porta direita, se conseguiu demonstrar o princípio de Fick. Por quê? Você aqui, por exemplo, como é que a gente faz para estudar, para descobrir qual é o débito cardíaco? Ora, eu sei que o paciente recebeu aqui 250 ml de oxigênio, eu vou do lado arterial, tem 20 ml em 100 ml de sangue, eu vou do lado venoso, tem 15 ml em 100 ml de sangue, 250 dividido por 5 dá 50, vezes 100 dá 5.000 ml por minuto. Então, esse é o princípio de Fick, né, que foi demonstrado depois que se conseguiu entrar no coração direito. Bom, muito bem. Vamos agora para os anos 30. Aqui nós estamos no Cedars Hospital em Los Angeles. Esse aqui é o hospital, olha que bela arquitetura Art Deco de Los Angeles nos anos 30. Esse é o hospital israelita lá de Los Angeles, seria o equivalente ao Albert Einstein de São Paulo, lá de Los Angeles. Bom, mas o que tem isso a ver com oxigênio, com a nossa história aqui, né? Tem a ver porque esse do indivíduo, o Dr. William Ganz, nasce na Tchecoslováquia em 1919. Bom, ele se forma, ele entra na Faculdade de Medicina em Praga, mas ali começa a Segunda Guerra, ele é preso, ele vai para um campo de concentração, ele fica no campo, em 1944 ele iria ser transferido para Auschwitz, onde ele não iria escapar naturalmente, ele resolve fugir. Ele foge, consegue não ir para quem salva a vida dele, e aí depois acaba a guerra, ele se forma, volta para a Faculdade de Medicina em Praga, se forma médico, começa a trabalhar lá, mas não está muito satisfeito com o regime comunista, e lá pelos anos 50 ele consegue sair e vai para Los Angeles, onde ele tinha alguém da família ali, e vai trabalhar no Cedars-Sinai Hospital em Los Angeles. Muito bom, e vai trabalhar ali, está aqui, ó, Dr. William Ganz, né, no Cedars-Sinai Medical Center. Aqui está aqui o avental dele. E ele vai trabalhar com hemodinâmica, ele vai estudar pressões, ele vai estudar hemodinâmica, pressões, etc, etc. Muito bom. Ele conhece nesse Cedars Hospital o Dr. Harold James Charles Swan, famoso, conhecido como Jeremy. Esse aqui é um irlandês que também vai para os Estados Unidos e vai trabalhar lá no Cedars-Sinai Hospital em Los Angeles. E essa dupla desenvolve o que a gente conhece e que trabalhamos até hoje, que foi um divisor de águas para quem trabalha em medicina intensiva, que é o famoso catéter de Swan-Ganz. Através do catéter de Swan-Ganz, nós estudamos, medimos todas as pressões do lado direito, medimos a pressão ocluída da artéria pulmonar, medimos o consumo de oxigênio, medimos o transporte de oxigênio, e isto foi um divisor de águas para a medicina intensiva, e graças a esses dois homens aqui, o Harold, o Swan e Ganz, que fazem isso em Los Angeles, ok? No Cedars Hospital de Los Angeles. Muito bom. Aí, através disso, através do princípio de Fick, nós usamos todos esses métodos hoje para trabalhar com
débito cardíaco, com transporte de oxigênio, consumo de oxigênio, etc, etc, etc. Muito bem. Bom, como eu falei para vocês, eu comecei pelo fim, né? Esse é o fim da história. Então, hoje a gente sabe que o oxigênio é 20% do ar, tá certo? Que esse oxigênio ele vai ser ligado à hemoglobina. Uma boa hemoglobina tem 4 moléculas de oxigênio. Aqui a curva de dissociação da oxihemoglobina, onde nós relacionamos a saturação com a pressão de oxigênio do sangue. Então, uma boa hemoglobina com as 4 moléculas de oxigênio tem uma pressão parcial de oxigênio entre 80 e 100 milímetros de mercúrio e uma saturação de quase 100%. Isso aqui é os nossos oxímetros aí, que está todo mundo usando aí por conta da pandemia, tá certo? Nós sabemos que habitualmente a gente libera 1 molécula de oxigênio para os tecidos, o sangue venoso volta com 3 moléculas, 3 moléculas dão uma pressão parcial de oxigênio de mais ou menos 40 milímetros de mercúrio e uma saturação de 65% a 70% de oxigênio, que é a saturação do sangue venoso, ok? Muito bom. Então, esses conhecimentos, eles são fundamentais na nossa prática, mas eles foram sendo construídos ao longo desses anos. Bom, alguns lembretes relevantes, nós estamos numa sessão que o nosso organizador é um incentivador das pesquisas clínicas, assim como a Bárbara também, que é a nossa assessora de pesquisa aqui do ISG. Então, alguns lembretes para quem quer fazer pesquisa, olhando o que aconteceu com o Priestley, com o Schiele, com o Lavoisier, e com outros também. Primeiro, documente e date o seu trabalho. O Schiele, por exemplo, demorou para datar e documentar o trabalho dele e acabou perdendo um pouco a primazia. Reconheça a importância da sua descoberta. Não se apegue a dogmas, tente interpretar melhor um pouco, interprete corretamente o seu trabalho, tá certo? Conte para alguém o que você fez. Informe a comunidade, publique, reconheça os seus concorrentes. E, como mensagem final, olhando o que aconteceu com o Priestley e olhando o que aconteceu com o Lavoisier, provavelmente os gênios são mal tolerados, não é isso? Muito bom. Bom, pessoal, essa é a história fascinante da descoberta do oxigênio que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha ficado aqui no meu tempo e estou aqui à disposição para aquilo que eu souber e puder responder. Muito obrigado. Excelente, doutor Marcelo, muito obrigado. Abro aqui para os colegas, quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode ser pelo chat ou pode ser também abrindo o microfone, sem problemas. Oi, Excelente. Marcelo, tudo bem? Um passeio não só pela história da descoberta do oxigênio, né? Fantástico, né, Germano? O caminho que o Marcelo fez de ciência e arte, história, eu amei o lado que você deu, e acho que o mais importante é como você encerrou toda a sua brilhante aula, doutor Marcelo, que é não guardar os resultados nas gavetas, né? No consultório ou na sua gaveta do seu escritório, é documentar, bem documentado, todas as etapas que você fez, todos os dados importantes, e publicar, né? Ficar guardado dentro de 4 paredes pode ser a resposta que alguém está precisando lá do outro lado do mundo para solucionar um problema clínico, né? Então, isso é fantástico. E você encerrou com uma figura, para mim, muito... O meu orientador, de quase 20 anos de universidade, o apelido dele é Peninha, justamente por isso. Cientista maluco, muitos gênios, às vezes, são considerados intolerantes, né? Mas a ciência, sim. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Obrigado, Bárbara. É isso mesmo, a gente tem que publicar, E você vê como foi importante o encontro do Priestley com o Lavoisier. Eles se encontraram apenas uma vez e você vê como esse encontro foi importante. Por isso que, às vezes, a gente faz congressos, simpósios, eventos, porque o encontro e a discussão das ideias é muito importante para o avanço, né? É isso aí. Sim, eu acho que um trabalho feito a várias mãos vai mais rápido, né?
E vocês viram a importância, nesse mês de março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vocês veem a importância da Marianne Lavoisier, né, A nessa Curie. história, né? Não, a Curie, Certamente sem ela ela a é história teria fantástica. sido, não teria sido, foi fantástica, né? 2 Como Nobels, pessoa, né? Uma mulher com 2 prêmios Nobel, não, ela ela é não fora da ganha, curva, mas ela foi visionária. uma visionária, ela já tinha um visionária. espírito mais avançado para a época, não quis casar com quem mandaram, e esse casamento do Lavoisier, embora tivesse sido um casamento arranjado, vamos dizer assim, mas parece que foi um casamento feliz, e ela muito contribuiu com o Lavoisier, né? É incrível. Parabéns. Muito bem, mais alguém quer se manifestar? Bom, então foi um passeio pela história não só do oxigênio, mas da medicina como um todo, e um passeio também em alguns dos pontos importantes aí, os marcos da terapia intensiva, né? Falar sobre a história do Vernon, como depois do Swan Ganz, do Swan e do Ganz, isso aí mostra muito, fala muito a respeito da construção mesmo de como nós tratamos nossos pacientes hoje. E é realmente essa mensagem que o Dr. Marcelo traz para nós é muito importante, que é indissociável a assistência, a pesquisa e o ensino, que é a maneira como a gente divulga o que a gente produz, eles não podem ser dissociados, né? Então, é importantíssima aí essa contribuição. Eu acrescentaria, então, a gestão. E dentro desse ponto, Marcelo, eu queria só colocar um ponto aí que não é exatamente sobre a história do oxigênio, mas hoje nós usamos muito o oxigênio, no hospital. E agora falando da gestão disso, o oxigênio ele é responsável por cerca de 14, 15% das despesas de material e medicamentos que a gente usa. Então, o oxigênio ele é uma rubrica importante no custeio, no custo unitário de uma estrutura hospitalar. E eu queria que você falasse um pouco sobre o uso racional do oxigênio, né? Então, se você pudesse, se já tivermos esse tempinho aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o uso racional do oxigênio no nosso meio, para sermos mais eficientes, para evitarmos desperdícios. Muito bem, Germano, muito obrigado pela oportunidade, e a sua provocação é muito interessante, porque naturalmente eu trouxe esse tema porque é um tema que está em voga, né? A gente tem visto muito contingenciamento aí em relação à questão do oxigênio, porque ele faltou, e ele faltou em várias partes do mundo, né? Nós não estávamos preparados para uma utilização tão importante e tão vigorosa como a gente vem utilizando o oxigênio nos últimos tempos, principalmente em função da pandemia de Covid. Bom, como eu mostrei para vocês, Germano, o Germano já sabe disso, a gente não precisa de saturações acima de 90% de saturação, você não consegue colocar uma quinta molécula de oxigênio na hemoglobina, ela só leva 4. Portanto, se você aumentar muito mais a pressão de oxigênio no sangue, você não consegue grande coisa. Você conseguiria um aumento muito discreto do oxigênio que vai dissolvido no plasma. Esse oxigênio que vai dissolvido no plasma, para vocês terem uma ideia, é a pressão arterial de oxigênio, 100, 200, 300 milímetros de mercúrio, vezes 0,0031. É quase nada. Então, você trabalhar para obter saturações acima de 90% não é um desperdício, não há um aproveitamento da célula, do metabolismo desse oxigênio. Portanto, a gente deve colocar nossas balizas um pouco mais para baixo do que vem sendo feito, né? A gente fica querendo saturações de 97, 98, 99, 96. Isto não é, do ponto de vista fisiológico, não atende. Do ponto de vista de gasto, consome muito. É um insumo importante, como você falou. E agora, mais do que o gasto, é a escassez.
numa situação de escassez, então eu acho a gente deveria, e houve várias recomendações, inclusive uma da MIB e de outras sociedades, para baixar essa baliza, para se trabalhar com 90% de saturação, daí, e em alguns casos, pacientes, por exemplo, que já têm doença pulmonar obstrutiva crônica, etc., para se trabalhar com saturações de 85%, está muito bem. Então, essa é uma questão. Você, intensivista e cardiologista, sabe que antigamente o sujeito entrava com uma síndrome coronariana aguda na emergência, a primeira coisa é colocar oxigênio nele. Hoje a gente já mede, faz uma oximetria, se for necessário, coloca, se corrige. Se não, a gente não coloca mais. Porque também não adianta aumentar a saturação, porque você não consegue transportar mais oxigênio ligado à hemoglobina, que é o grande mecanismo de transporte da disponibilidade de oxigênio para nós. Né? É isso aí. Sempre muito bem avaliado pela plateia. Muito obrigado. Então, vou fazer minhas considerações finais. Foi um prazer conversar com vocês, fazer esta apresentação. Vou aproveitar para fazer propaganda da nossa sessão Max Weil também, que Germano e outros colegas também sempre prestigiam. Nós vamos retomar logo agora em março também. E são sessões que eu acho que são muito interessantes e que são abertas. O Germano conseguiu e o ISG apoiou, migramos para o Zoom, onde podemos até ter 500 participantes. Então, são sessões interessantes, instigantes. O Germano tem trazido pessoas muito interessantes para contribuir, para falar, e eu recomendo vivamente que a gente, ao longo de 21, organizemos os nossos calendários e as nossas agendas para que a gente possa assistir a essas sessões. Germano, muito obrigado novamente pelo convite e foi uma alegria. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela presença e vamos encerrar nossa sessão de hoje.